E a gente fala agora do balanço das fabricantes de máquinas Agco e CNH. Isso porque os números indicam uma recuperação das vendas no Brasil, mas o impacto da inadimplência brasileira pode comprometer parte aí dos resultados. E eu vou chamar agora o Gustavo Lustosa, que vai trazer todos os detalhes para a gente, inclusive explicar esses números que a gente está falando. Conta para a gente, Gustavo, de cabelo cortado. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Pois é, temporada de balanço segue muito forte aqui no Brasil, como também lá fora. Nos últimos dias aí, duas gigantes do setor de máquinas divulgaram seus resultados. E como a gente está falando de empresas do agro, o Brasil não pode ficar de fora desses documentos. Falando primeiro da Agco, empresa dona aí de marcas como Massey Ferguson, Valtra e Fendt, a gente vê um balanço global mostrando uma desaceleração dos resultados. As vendas recuaram 18%, somando aí 2 bilhões e 600 milhões de dólares, com um desempenho que foi um pouco pior na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, uma queda de mais de 30% nas vendas. Na Europa e Oriente Médio também queda, ali um recuo de 5% em relação ao ano passado, mas o resultado talvez melhor, ou se a gente puder chamar de menos pior, foi na América do Sul, com um destaque aqui para o Brasil, que teve uma retração só de 4%. Lá nos Estados Unidos, a Agco citou ali desafios de uma economia agrícola, como o preço de commodities em queda, um sentimento meio ruim do agricultor americano, algo que também se refletiu aqui no Brasil. A empresa citou ali que o clima nos agricultores brasileiros não foi tão bom nesse trimestre, e a companhia cita que isso fez com que os produtores aqui do Brasil optassem por segurar a compra, não renovar seu maquinário e, portanto, essas vendas aí caíram. Mas olhando para o primeiro semestre como um todo, as vendas da Agco aqui no Brasil subiram 6% no segmento de tratores, principalmente aí no mercado de máquinas de menor potência, aqueles tratores um pouco menores. A empresa finalizou dizendo que, por enquanto, o crescimento do setor de máquinas de maior potência no Brasil deve permanecer modesto, mas aí tem um sinal positivo ainda vindo das máquinas menores. Olhando para a CNH, uma concorrente direta da Agco, e que nesse caso é a empresa aí dona das marcas Case e New Holland, novamente, assim como sua concorrente, o faturamento caiu. Nesse caso, as vendas vieram 14% menores em um ano, atingiram 4 bilhões e 700 milhões de dólares. O lucro caiu ainda mais, teve uma baixa de 46%. E nesse caso, o Brasil ele atuou numa espécie de morde-a-sopra no desempenho global. Se de um lado a demanda de tratores teve uma alta de 4% na América do Sul, muito impactada pelo resultado brasileiro, mesmo diante de uma queda novamente no mercado de colheitadeiras, que são máquinas de maior potência, do outro lado, a unidade de serviços financeiros da CNH viu o lucro cair por conta de uma influência negativa do Brasil. A empresa cita aí que houveram alguns aumentos no custo de risco do país e uma maior inadimplência. A inadimplência global da CNH passou de 2,5% para 3,9%, muito influenciado pelo mercado brasileiro. A gente fala muito de inadimplência, recuperação judicial no agro, e vale lembrar que as indústrias do setor, seja de insumos, seja de máquinas, muitas vezes elas atuam como credores para esse produtor. Então, a gente pode ver que esses números que a gente fala aqui no dia a dia de inadimplência aumentando estão chegando também em mercados globais, em empresas globais. Olhando para o restante do balanço da CNH, o volume de vendas na América do Norte caiu em todas as potências de tratores, repetindo muito o que a gente viu na concorrente a Agco. Um mercado que veio pior, mas que foi compensado, mais ou menos, por esse maquinário menor de tamanho e potência. Em resumo, os itens de ticket médio dessas duas empresas não performaram tão bem, e isso explica um pouco esses números abaixo. Ainda assim, o Brasil se mostrou uma região de ventos mais favoráveis, pelo menos no segundo trimestre. O guidance para o ano ainda é cedo para dizer, porque as empresas até começaram sendo um pouco mais otimistas, mas como a gente tem uma questão Trump que mexe com preços de commodity, mexe com os mercados globais, ainda é cedo para dizer se 2025 vai ser de fato o ano do início da recuperação do setor de máquinas, que vem aí de anos complicados. Aqui no Brasil, a perspectiva da Abimac é que o setor de máquinas volte a crescer, considerando as vendas aqui locais, mas é porque vale lembrar que a gente vem de 2 anos seguidos de queda, mas como eu falei, essas incertezas globais, Muriel, ainda deixam aí todo o cenário um pouco mais complexo. Mas no recorte do segundo trimestre, é isso. Vendas em queda, mas o Brasil ali talvez ajudando um pouco os resultados. Perfeito. Gustavo Lustosa, obrigada. Boa tarde para você e bom começo de semana por aí. Obrigado, Muriel. Ótimo trabalho. Obrigada.